Paz do Senhor, igreja. Eu convido todos a se colocarem em pé. Abrir a sua preciosa palavra em Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. A palavra do Senhor diz assim: depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, chamou-me: sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois destes. Imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele, pois, que estava assentado tinha a fisionomia semelhante às pedras lapidadas de diamante e sardônio. Ao redor do trono reluzia um arco-íris parecendo uma esmeralda. Também ao redor do trono havia 24 outros tronos. Via sentados sobre eles 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Do trono emanavam relâmpagos, vozes e trovões. Perante ele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono ainda havia algo semelhante a um mar de vidro, translúcido como cristal. No centro, circundando o trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como nas costas. O primeiro aparentava um leão, o segundo era semelhante a um touro, o terceiro tinha um semblante como de um homem, o quarto parecia uma águia em pleno voo. Cada um desses seres tinha 6 asas e eram repletos de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite proclamavam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes exclamavam glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo o sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e declaram: nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder. Portanto, Tu és o Criador de tudo, e por Tua soberana vontade, tudo o que há foi criado e veio a existir. Nós estaremos muito em breve nesse dia. Por isso eu convido você a fechar os seus olhos e a abrir o seu coração diante do Santo, aquele que é poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Senhor, nós estamos aqui essa noite, Pai, com o nosso coração voltado a Te adorar. Nós sabemos que dia e noite cantam ao Senhor: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E nós, ó Pai, queremos um dia estar aí junto ao Senhor, declarando 24 horas: Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso Deus, Criador dos céus e da terra. Enche, Senhor amado, as nossas vidas com a Tua unção e com a Tua graça. Que nós possamos, ó Deus, nessa noite alcançar e agradar o Seu coração.
Que o nosso louvor, ó Deus, chegue ao Senhor como um perfume e aroma suave. Que o Senhor venha se agradar do nosso culto, o nosso culto que é racional, ó Pai, porque nós estamos aqui racionalmente para prestar o nosso melhor culto ao Senhor Jesus. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Tu és digno, tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno, tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Declare santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Tu és digno, tu és digno de receber. Tu és um Deus cheio de graça. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Aleluia, Jesus. Receba a nossa adoração, Senhor. Receba, Senhor amado, a nossa vida em teu altar. Sua
as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Que beleza! Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. Senhor, sonda os nossos corações, nos esquadrinhe, Senhor, nos mostra, Pai, se existe algum caminho mau, para que nós possamos, ó Deus, nos arrepender dos nossos maus caminhos e voltar, ó Pai, a nossa vida somente em Te agradar, somente, Senhor amado, em Te adorar, Jesus. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas. Ele está
estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Tu és o meu guia, tu és meu guia, meu protetor. A tua mão, Senhor, tua mão me firma. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu. Nada irá me separar. Eu prostro-me diante da cruz. Enche, Senhor, as nossas vidas, Deus. Sobre a morte já venceu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas, pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor
separar. Mais uma vez. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue. Nunca houve amor assim. Ele tem poder sobre a morte. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades. Eu estou certo que nada e nem ninguém nos separará do amor de Cristo. Senhor, o seu sangue vertido naquela cruz tem um propósito, Pai. E hoje este propósito está sendo cumprido. Porque todos nós estamos aqui, ó Pai, te glorificando. Todos nós estamos aqui, Senhor amado, exaltando o teu santo nome. Porque nós sabemos que o Senhor era, que o Senhor é e que o Senhor ainda há de vir. E naquele dia todos nós estaremos com o Senhor e lá não haverá mais dor, não haverá mais morte. E todos nós cantaremos diante do Senhor: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Pai. Por isso, Deus, nós queremos te buscar ainda mais. Nós queremos, Senhor amado, ver, ó Deus, aquilo que nunca foi visto. Nós queremos presenciar, ó Pai, aquilo que nunca foi presenciado. Senhor, volte aquele tempo, Pai, onde pessoas eram curadas apenas com um toque, Senhor. Nós cremos, ó Deus, que esse dia ainda há de vir, ó Pai. Nós cremos que esse dia ainda há de vir, Senhor. Por isso, Deus, nós queremos te buscar com todo o nosso coração. Nós queremos te buscar, ó Pai, com todo o nosso entendimento, porque nós sabemos, ó Pai, que aquele que bate encontra, aquele que procura acha, e nós estamos procurando muito mais além do que nós imaginamos. Porque nós sabemos, ó Pai, que tudo que o Senhor tem para nós é muito maior do que nós mesmos podemos sonhar, ó Pai. Nós te buscamos, Senhor. Nós te buscamos, Deus. Diga com as suas próprias palavras o quanto você deseja a presença do teu Pai. Diga com as tuas próprias palavras o quanto você o ama, o quanto você o adora, o quanto você precisa dele. Este é o momento que Deus preparou para você. Senhor, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos, ó Pai, da tua presença. Nós precisamos, ó Deus, do teu fôlego de vida sobre as nossas vidas, Jesus. Por mais, ó Deus, que nós cantemos, por mais que nós expressemos o nosso amor ao Senhor, nada se comparará ao amor do Senhor por nós, ó Pai. Aquela cruz está vazia. Aquela cruz está vazia. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Você pode cantar com convicção? Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue. Nunca houve amor assim. Ele tem poder sobre a morte. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Senhor, nós te agradecemos por este momento, Pai.
Nós te agradecemos, ó Deus, pelos louvores aqui cantados, porque nós sabemos que foi para o Senhor, ó Pai. E nós sabemos, ó Deus, que a cada dia que passa é um dia a mais que estamos mais próximos do dia do Senhor, o dia da tua vinda em que nos encontraremos nos ares, ó Pai. Ah, Senhor, dá-nos, ó Pai, uma amostra da tua glória. Dá-nos uma amostra do teu poder, dá-nos uma amostra da tua face, Jesus. Enche, Senhor amado, batiza com o teu Espírito Santo. Nos enche, nos capacita com o teu fôlego, que de dentro de nós fluam rios, 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 rios de águas vivas, Pai. Haverá um dia, Jesus. Nós colocamos as nossas vidas no teu altar. Nós queremos dizer, ó Pai, que nós precisamos do Senhor para todas as coisas. E neste momento, Pai, nós queremos pedir que o Senhor abra, ó Deus, o nosso coração, que o Senhor expanda, ó Pai, o nosso entendimento, para que nós possamos compreender, ó Pai, a palavra que será ministrada em nossos corações, que nós possamos sair daqui cheios, ó Pai, do Senhor, que o Senhor possa trazer uma palavra de confronto a nós, para que nós sejamos moldados por ela, que o Senhor possa trazer uma palavra de amor a nós, para que nós possamos nos sentir ainda mais amados por Ti, que o Senhor venha trazer uma palavra de força, ó Deus, para que nós possamos sair daqui ainda mais contentes, ainda mais confiantes no Deus que nós servimos, ó Deus, porque nós acreditamos que o Senhor começou a boa obra em nossa vida e o Senhor é fiel para completá-la, Jesus. Por isso, Senhor, nós te agradecemos, nós te exaltamos e te adoramos, porque nós sabemos, Deus, que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Pastor Carlos. Graça e paz, amados. Que o Senhor continue nos abençoando nessa noite. Vamos orar antes de nos assentarmos. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, porque estamos aqui, Senhor, reunidos debaixo do teu sangue, reunidos em teu precioso nome. Por isso, louvamos e exaltamos ao Senhor nesse momento. E agora, como pedido aqui, Senhor, nós precisamos e queremos ouvir a tua palavra que nos confronta, mas que nos cura, que nos conforma à tua vontade, ao teu querer. Por isso, Senhor, a nossa oração é: fala conosco, eis-nos aqui, fala conosco, Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo, e em teu precioso nome nós oramos. Amém. Graças a Deus. Amém. Podemos assentar. Eu acho que os irmãos estão querendo ofertar, não é? Vamos, antes da palavra, vamos abrir esse espaço para que os irmãos que estão com os seus dízimos e as suas ofertas separados, que possam vir entregar e consagrar ao Senhor. Amém? Enquanto oramos por isso também, os irmãos fiquem à vontade, em oração, em gratidão, venham à frente, porque essa é a oferta que Deus recebe, né? Sem constrangimento, sem forçar,
uma oferta que proceda de um coração grato ao Senhor. Esta é a oferta que ele recebe. Os irmãos então possam ofertar ao Senhor. E que o Senhor abençoe e multiplique. Que o Senhor esteja cuidando de todas as famílias dos seus filhos, em especial daqueles que congregam conosco. Que o Senhor continue abençoando, cuidando, prosperando, abrindo portas e cuidando em todos os sentidos. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Deus abençoe. Amém, amados? Vamos compartilhar algo que o Senhor tem colocado no meu coração. Uma passagem bastante conhecida, mas muito preciosa, que está no Evangelho de João, capítulo 8. E nós vamos falar algo, ou compartilhar, ou meditarmos em algo a respeito do encontro com Jesus, o que produz o encontro com Jesus. Que as crianças sejam abençoadas também nesse tempo, as professoras recebam a unção do Senhor para ministrar sobre elas. João capítulo 8. Todos chegaram? Diz assim a preciosa palavra do Senhor. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, porém, o que dizes? Isto diziam, tentando-o, para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o seu dedo. Como se insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Esta é uma passagem que eu considero muito preciosa. Eu acho que um cristão genuíno, um cristão que, mesmo com as suas dificuldades, mesmo com as suas limitações, que todos temos, amém? Todos nós temos limitações. Todos nós lutamos contra o pecado. Todos nós temos as nossas lutas diárias. Todos nós, muitas vezes, falhamos. Queremos acertar, queremos nos tornar melhores, queremos fazer mais a vontade de Jesus, mas todos nós temos essa fraqueza humana. Nós sabemos disso. Deus sabe disso. Ele nos conhece. Mas essa é uma palavra e um trecho que confronta muito a sinceridade das pessoas que querem ser um pouco melhores, das pessoas que querem caminhar um pouco mais na vontade de Jesus, naquilo que Ele tem para as suas vidas. Aliás, todos esses encontros com Jesus no Novo Testamento, eles são muito fortes e nos ensinam muito. Esse em especial, eu gosto dele, já preguei inúmeras vezes, e cada vez a pregação é isso, cada vez que a gente ministra, Deus coloca algo
diferenciado nos nossos corações, que tem a ver com o momento, que tem a ver com o povo que está ouvindo. Por isso essa palavra é para nós nessa noite, amém? É para nós. Se fosse para outros, Deus traria outros, né? Mas quem veio, olha eu aqui. Então ela é para nós nessa noite. E Ele nos convida a este encontro com Ele nessa noite. Então, o que nós precisamos ter é esse coração aberto para isso, esse coração sincero, esse coração que está disposto a ouvir de Jesus. E só dele, somente dele. A ser tratado, a ser curado, a ser direcionado, somente por Ele, pela sua preciosa palavra. Se há algo diferenciado que nós temos em nos reunir como igreja, é que nós cremos na morte e ressurreição do Senhor. Crendo na sua morte e ressurreição, nós cremos que Ele vive e vive eternamente. Não é? E um dia teremos esse encontro real com Ele, veremos como Ele é. Não é? Mas enquanto isso, o Espírito Santo fazendo a sua obra no nosso coração nos testifica que Jesus é um Deus vivo. E se Ele é um Deus vivo, é um Deus presente. E se Ele é Deus presente, é um Deus que está contigo. Amém? Ele está contigo. Então, na hora que você está naquela angústia, orando lá na tua casa, buscando uma direção, ou na hora que você acha que o decepcionou, que você cometeu um erro, escute, Ele está contigo. Ele está te ouvindo. Tem que ser uma experiência real para nós, tem que ser uma presença real para nós. Ele nos ama. Jesus nos ama tanto, obrigado. Jesus nos ama tanto, que chamando-nos para esse encontro, Ele nos cura conforme a nossa necessidade, conforme aquilo que nós temos de revelação, conforme aquela capacidade de compreensão que nós temos, porque Jesus tem essa capacidade. Muitas vezes nós olhamos para esse texto e a gente acha aqui que essa mulher adúltera ela foi abençoada porque ela foi livre de uma condenação. E a gente acha que esses fariseus e escribas, eles foram amaldiçoados ou prejudicados, porque na verdade foram envergonhados e fugiram dali. Deixa eu te falar, não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. A intenção de Jesus aqui, e é essa a intenção dele, é curar. Ele veio para buscar a sua missão principal, ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Jesus não veio para condenação, ele veio para salvação. Amém? Então, quando nesse encontro que nós vemos, todos aqui foram abençoados. Claro que cada um foi abençoado segundo a sua limitação, compreensão e necessidade. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós temos alguns acontecimentos na vida da gente que a gente olha e fala assim, meu Deus, que tragédia. Deixa eu falar para você. Se a sua vida está na mão de Jesus, toda tragédia, todo acontecimento, Ele pode transformar em bênção na tua vida. Às vezes nós precisamos ser chocados por alguma coisa. Porque às vezes um choque cura. E se Deus permite alguma coisa, Ele permite porque Ele quer a cura. Ele quer a salvação. Ele cuida dos seus filhos. Mesmo aqueles que estão enganados. No caso aqui, sinceramente enganados. Porque, veja bem, nós vemos um pessoal aqui que temente a Deus. A gente vê aqui religiosos temente a Deus, que buscavam fazer a vontade de Deus. E aqui é uma contradição, porque eles faziam de tudo para servir a Deus, os escribas e os fariseus, na sinceridade da sua religiosidade, mas eles não tinham um coração, uma mente aberta para identificar que era o próprio Deus que estava com eles. Então, o que eles queriam? Servindo a Deus, eles queriam contradizer ou contrariar o próprio Deus. Isso aí que eu chamo de um sincero engano. E muitas vezes nós passamos por isso.
gente não pode ser tão crítico assim das coisas que a gente vê, porque às vezes a gente fala assim, mas que ridículo isso, imagina, eu nunca faria um negócio desse. Não, muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes nós entramos em situações que é o próprio Deus que está operando nas nossas vidas e nós estamos contra a operação de Deus nas nossas vidas, por falta de compreensão, por falta de entendimento, por falta de intimidade. Então, o que Jesus faz para abençoar? Ele une uma pessoa perdida, desorientada, uma vida dissimulada, em pecado, mas ele tem a capacidade de atração. Porque, amados, se a gente olha sobre o ângulo, nós achamos lá que, e pode ter acontecido dessa forma, eu já vi ministrações que esses religiosos estavam à procura, não é, dessa mulher para que pudessem levantar, e a Bíblia diz isso, eles queriam tentar Jesus mesmo, não é? Então eles criaram essa cena, mas mais do que isso, Jesus tem essa capacidade de atrair aquele que está perdido para que ele seja salvo e curado. Mais do que a intenção das pessoas que estão erradas, o amor de Deus está sobre todas essas coisas. Esse é um exemplo claro, é um acontecimento claro do que Jesus pode fazer conosco e em nós. Porque essa pessoa totalmente perdida, dissimulada, essa mulher que estava em adultério, levando uma vida que ninguém quer para si, que Deus não quer para ninguém, não é? Porque Paulo diz que esse é o pecado que se destrói a pessoa peca contra o próprio corpo, ela vai se destruindo, e se destrói o corpo, destrói a sua alma, destrói as suas expectativas, destrói a sua autoestima, destrói tudo. Uma pessoa que vive em adultério é uma pessoa que não é reconhecida mais como pessoa, mas ela passa a ser reconhecida como objeto de troca. Então você imagina a situação e o nível de vida que essa mulher estava vivendo. Não bastasse isso, o pior que poderia acontecer para ela, já do que a vida que ela levava, que era terrível, o pior que poderia ter acontecido era alguém pegar ela nesse ato, né, e acusá-la, e trazê-la diante de Deus em acusação. Quer dizer, pior do que a vida que ela levava era ser pega em flagrante. E foi isso que aconteceu. Aí essas pessoas a trazem diante de Deus. Amados, eu acho que uma pessoa em pecado, a última coisa que ela quer é chegar perto de Deus. Mas essa mulher foi trazida à força. Ela foi trazida à força. E mais do que trazida à força, ela foi exposta. O seu pecado foi exposto diante daquelas pessoas. Então, se tem pessoas que a conheciam, pessoas que não a conheciam, nós não sabemos. A verdade é que ela foi totalmente exposta. E a colocam diante de Jesus. E as pessoas que não têm entendimento de quem é Jesus apontam sempre para o pecado do outro. Isso é um mal na religiosidade hoje também. As pessoas que às vezes acham que servem Jesus, mas que não conhecem Jesus, a tendência dela é sempre apontar o pecado dos outros. Porque quando a gente aponta o pecado do outro, a gente ameniza o pecado nosso. Desvaloriza o pecado nosso. Quando a gente valoriza o pecado de alguém, nós escondemos o nosso. Mas Jesus estava ali. Amém? E Jesus está aqui. Então, quando aquelas pessoas vêm e expõem aquilo, procurando tentar Jesus, sim, porque queriam ali um motivo para colocá-lo contra a lei de Deus, e assim poder prendê-lo e crucificá-lo.
Mas a sabedoria de Deus, e aqui, amados, existe uma explicação para essa sabedoria. Eu gosto da carta de Tiago, no primeiro capítulo, primeiro e segundo, quando ele fala dessa sabedoria que desce do alto, essa sabedoria que procede de Deus, porque existe uma sabedoria humana. E ali, Tiago diz que a sabedoria humana, ela é carnal, ela é diabólica. É sabedoria, mas é diabólica, porque ela vê seus próprios interesses. Esses homens agiram com sabedoria, mas humana, intentando o mal. Mas a sabedoria que procede de Deus, não. A sabedoria que procede de Deus, não. A sabedoria que procede de Deus, ela conduz em paz. Ela abençoa. E essa é a sabedoria que nós devemos buscar, amém? Essa. Então, aquelas pessoas, elas vêm, usam essa sabedoria humana e colocam a mulher, essa astúcia humana, no intento eles nem, na verdade, eles nem estavam preocupados com a mulher. Eles não vieram perguntar, olha, Jesus, o que nós vamos fazer com ela? Ela está em pecado. Como é que a gente pode resolver isso? Como é que a gente pode abençoá-la para que ela saia dessa situação? O que falta na vida dessa mulher para que ela leve uma vida dessa? Será que é dinheiro que falta? Será que é amor que falta? Será que é cuidado? Falta alguma coisa para ela. Como é que a gente pode mudar a vida dela? Porque, infelizmente, ela está em pecado. Não. A preocupação deles não era com a mulher. A preocupação deles era contrariar Deus. E não há quem contrarie Deus e saia ileso por isso. Agora, se você pegar nesse ângulo e falar assim, meu Deus, contrariar Deus, eles deveriam ser fulminados. Não, eles foram curados. Porque um encontro genuíno com Jesus cura. Amém? Cura. Mesmo com a intenção errada. Porque a sabedoria de Deus usada aqui através de Jesus, e somente pode proceder-se de Jesus. Eu não sei se você fica emocionado quando lê isso, eu fico pensando, Senhor, de onde o Senhor tirou essa resposta? Quem aqui imaginaria uma coisa dessa? Você imagina como eu imagino hoje, depois de ter lido, é verdade ou não? Mas antes de ler, você é colocado contra a parede, como Jesus estava sendo. Olha, a lei diz que ela deve ser apedrejada, ponto. E é verdade. A lei diz que deve ser apedrejada. Está em pecado, adultério, deve ser apedrejada. É Moisés que diz, essa é a lei de Deus. O que você faria? O que nós devemos fazer com ela? Nós nunca teríamos uma resposta de uma sabedoria num alto nível como esse. Além da sabedoria de Jesus, entra o cuidado de Jesus com a mulher e com aquelas pessoas que estavam acusando. Porque a resposta dele só pode proceder de Deus, porque Ele é Deus, amém? E a resposta dele não é uma afirmativa, não é uma negativa, mas é um cutucar no coração. É um trabalhar do Espírito Santo lá dentro, aquele que dói. Acho que você já sentiu isso algum dia na sua vida, num acontecimento. Quando você se coloca em alguma situação, acontece alguma coisa, você até passa pela situação, mas lá dentro doeu. E é isso que Jesus faz. Aquele que não tem pecado pode julgá-la. Não contrariando a lei, não atendendo à voz dos acusadores, não condenando a mulher, Jesus encontra uma resposta que abençoa a todos. A mulher não foi condenada. Amados, a lei diz que ela deveria ser. Mas Jesus não veio para a condenação, Ele veio para a salvação. Quando Jesus olha para aquela mulher, Ele vê
o coração daquela mulher, como ele vê o seu coração. Então, se eu for levantar 3 princípios que mexem muito comigo nesse texto, um deles é que Jesus olha não para nossas atitudes, graças a Deus por isso, ele olha para a nossa motivação. Presta atenção no que eu estou dizendo para você. Jesus não tem uma contabilidade evangélica, questionando o que você fez, o que você não fez, mérito, demérito, o que você deveria ter feito. Não, Jesus não pergunta quanto você vai fazer por ele, ele pergunta o porquê você está fazendo, o que está fazendo para ele. E eu deixo falar uma coisa para você. A resposta sincera dessa pergunta pode doer muito. Pode doer muito. Por que você está pregando a minha palavra? Não é quanto você está pregando a minha palavra, mas é por quê. Por que você está cuidando da igreja? Por que você está louvando a Deus? Por que você está fazendo essa obra assistencial? Não é o quanto a gente está fazendo, mas qual a motivação pelo que a gente está fazendo. E se nós formos sinceros no encontro com Ele, porque só no encontro com Ele a gente encontra a sinceridade, diante de Jesus não dá para ser falso, amém? Diante dos outros dá, diante de Jesus não dá para ser falso. Então, se a gente fizer a pergunta, eu acho até que a gente deveria fazer, tudo o que a gente faz, a gente deveria primeiro perguntar, não vou fazer ou não vou fazer, mas perguntar para a gente mesmo, para nós mesmos, por que eu faria isso? Por que eu estou fazendo isso? Ou porque eu vou fazer isso? Presta atenção no que eu vou dizer para você. A tua resposta sincera pode te assustar. E a gente vai encontrar respostas que não vão agradar a gente. E a gente vai encontrar certas respostas assim. No fundo, eu quero ser visto. No fundo, eu quero ser reconhecido. No Evangelho de Mateus, o Senhor tem aquele ensino precioso aos seus discípulos, que nós chamamos de Sermão do Monte. Eu acho que ninguém deve ler a Bíblia toda sem ler o Sermão do Monte primeiro. Depois, se tiver coragem, leia o restante da Bíblia. Porque ele diz coisas como: se você fizer algo por alguém ou der algo por alguém, a sua mão direita não deve saber o que sua esquerda faz, ou ao contrário. Se você tiver que orar, não seja como os hipócritas, que oram em praça pública para serem vistos pelos outros, porque assim já foram reconhecidos. Mas entra no teu quarto e fecha a tua porta e ora em secreto, para o Deus que vem em secreto, Ele vai te recompensar. Parece simples isso, mas vamos fazer aqui uma reflexão pessoal. Se já na hora da gente orar, a gente perguntar, por que eu vou orar? A gente, assim como nesse tempo de vida cristã, tem algumas experiências interessantes. Às vezes você convida uma pessoa para fazer uma oração, você percebe a resposta dela, às vezes? Você fala assim, bom, você faz uma oração? Não, eu não sei orar direito, eu não sei orar bonito. Você já passou por essa situação? Talvez a gente mesmo já tenha pensado dessa forma. Não, mas aí eu não sei orar, não sei orar. Quando a gente fala eu não sei orar ou não sei orar bonito, o que a gente está falando? Que a gente está orando para ser reconhecido pelos outros. É exatamente isso que a gente está dizendo. Se a gente estivesse preocupado em conversar com Deus e falar aquilo que está no coração da gente, a gente não está preocupado em ser bonito, ser feio, ser longo, ser curto, ser do jeito certo, ser do jeito errado. É porque quando a gente ora,
publicamente, a gente quer ser reconhecido pelos outros, a gente quer que as nossas palavras sejam aplaudidas. Isso eu chamo de motivação. Então, amados, se há um princípio aqui interessante, importante nesse texto, é que o Senhor, o encontro verdadeiro com Jesus, ele traz à tona a verdadeira motivação do nosso coração. E quando aconteceu com esses religiosos, quando eles foram confrontados, por que vocês estão fazendo isso? Quem pode acusá-la? Só pode condená-la aquele que está habilitado e aquele que não está condenado nem em nenhum pecado. O único ali apropriado para essa condenação seria Jesus, que não exerceu a condenação. Aquelas pessoas, a Bíblia diz que elas foram tocadas na sua consciência, porque ninguém teve coragem, não teve nenhum louco ali, porque eram religiosos. Motivação errada, compreensão errada, um ato errado, mas eram religiosos. Eles simplesmente não tiveram a coragem de fazer, veja bem, de fazer o que a lei mandava que se fizesse. É o que eles estavam prontos para fazer. A lei mandava isso, mas quando eles têm um encontro com a graça, e a graça vai além da lei, amém? A graça não é uma isenção da lei, a graça vai além da lei, porque quando eles vêm com a lei no coração, mas encontram com a graça em pessoa, eles não são capazes de exercer a lei. Eles não se sentem habilitados para exercer a lei. Então eles vão soltando as suas pedras. E eu gosto muito dessa palavra aqui, que começa pelos mais velhos. Porque a experiência da consciência é uma experiência que aumenta com o tempo. A gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais maleável, mais calejado. Graças a Deus por isso. Menos impetuoso. Sujeito ao pecado do mesmo jeito, mas a consciência parece que fica mais aquada, mais aguçada, desculpe. Um outro ponto aqui que eu considero importante, para a gente não se estender muito, é que Jesus ele tem essa capacidade de ensino prático. Gosto muito disso também. No mesmo Sermão do Monte, quando ele desce, depois de ter ensinado tudo aquilo precioso para os discípulos, coisas praticamente impossíveis, não é? De se fazer ali. E ele desce, e o que as pessoas admiradas olham para ele e reconhecem ele de uma maneira diferente, como um mestre diferente, porque diz que ele ensina como quem tem autoridade. Final do capítulo 7 de Mateus, finalzinho. Estavam admirados de Jesus porque viam que ele ensinava como quem tinha autoridade, e não como os mestres que eles tinham, religiosos. Por quê, amados? Porque Jesus tem essa capacidade de conduzir da teoria na prática num segundo. Ele faz isso. Ele faz isso. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que fala. Tomar cuidado com o que ensina. Estava conversando isso com a Isabela antes de vir para cá. Falei, Bela, a gente vai amadurecendo, as coisas vão pesando. Às vezes a gente começa pegando o evangelho, todo aquele ímpeto, o evangelho, ele é isso mesmo, tem todos esses princípios mesmos, mas às vezes a gente tem que caminhar um pouco mais no passo que a gente aguenta caminhar. Não adianta eu exigir dos outros aquilo que eu não posso cumprir. Se eu prego arrependimento, eu tenho que estar disposto a confessar os meus pecados. Ninguém conduz alguém aonde não caminhou, aonde não está indo.
E no início do capítulo 8, Jesus tem aquele encontro com aquele leproso. Num encontro com um leproso, ele simplesmente mostra na prática tudo o que ele ensinou na teoria, no capítulo 5, 6 e 7. Depois você lê e chora na sua casa, a hora que você lê. A maneira como ele recebe aquele leproso, a maneira como aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus veem Jesus agir com o leproso. Eles teriam que ver algo diferente no ensino de Jesus. E é o que se é visto aqui. Então, Jesus estava ensinando aqui um pouco antes essa questão da fonte de água, como foi ministrado aqui. Essa água que jorra, esse encontro, houve essa contradição dele com os religiosos. Tudo isso daqui está nesse contexto. Aí ele vai no templo ensinar. Não sabemos ali o que ele estava exatamente ensinando, a Bíblia não diz, mas ele estava ensinando de madrugada no templo. As pessoas estavam ali para ouvi-lo. Imediatamente após vem uma experiência dessa. Amados, isso é conosco. Deus age assim conosco no nosso dia a dia. Não sei se você já passou por essa experiência de fazer algo, falar algo, direcionar algo, de repente já vem uma experiência para você naquele sentido. E aí, se você fez da maneira correta, ótimo, mas às vezes a gente erra, e aí a primeira coisa que bate na nossa consciência, você fala, meu Deus, eu acabei de falar que não devia fazer e eu mesmo estou fazendo. Porque essa teoria e prática com Jesus, elas são muito próximas. Porque ele está preocupado com a gente. Em terceiro lugar, o resultado final desse encontro, verso 11, Jesus pergunta para ela se ainda tinha alguém a fim de acusá-la, ela fala que não, todo mundo desistiu. Não sei se ela estava aliviada com isso ou não, eu acredito que não, estava ainda. O fato de não ter mais ninguém com uma pedra na mão, eu acho que ainda não trouxe o alívio para ela, porque Jesus pergunta para ela, ninguém te condenou? E ela fala, não. Mas ele não pergunta para ela, você ainda se sente condenada? Eu acho que se ele perguntasse, você ainda se sente condenada? Ela diria, sim, Senhor. Meu pecado ainda aflige o meu coração. O fato de não terem me acusado e apedrejado não alivia o peso da minha alma. E é aqui que Jesus entra e é a forma como Jesus trabalha na nossa vida de maneira completa. Amém? Ele diz, agora sim vem a cura. Eu também não te condeno. Eu queria que você guardasse isso no seu coração e deixasse que o Espírito Santo ministrasse agora. Jesus disse, eu também não te condeno. Amados, ele impediu que a lei fosse cumprida. Ele não deu um sermão exortativo para ela do erro dela. Não precisava. Ele não trouxe nenhum outro peso sobre a vida dessa mulher. Ele simplesmente fala, eu te dou a minha absolvição, a minha salvação. O que Jesus está fazendo? Ele está enxergando a condição do coração daquela mulher, que diante dele não precisou falar. Porque às vezes a gente não precisa falar diante dele. Mas Jesus viu a condição do coração dela em arrependimento. E nessa condição de arrependimento diante de Jesus, simplesmente ele trouxe a absolvição a ela. Com essa absolvição, o que Jesus está dizendo? Todo o teu passado,
toda a condenação que havia sobre ele, todos os seus erros, todas as suas experiências erradas. No caso aqui, adultério, são coisas marcantes, coisas que ficam gravadas no próprio corpo. Tudo o que aconteceu até aqui não tem mais valor para você. Estão perdoados. É um passado que deixa de existir. Você começa daqui para frente como uma nova pessoa. Ela entra ali adúltera e sai purificada. Percebam? Não estou falando isso na condição física, mas estou falando isso na condição da alma, do espírito dela. Eu também não te condeno. Eles não condenaram porque não podiam. Eu posso te condenar, porém eu vim para te salvar. Eu vejo possibilidade no teu arrependimento. Então, eu te perdoo. Porém, nada tira o perdão de Jesus das nossas vidas. Ele não diz que se ela pecasse de novo, todo o pecado voltaria sobre ela. Ele só diz para ela, para o seu bem, numa tradução minha aqui, não peques mais. Não volte à sua velha vida. Não volte a fazer aquilo que você já foi perdoada por ter feito. Esse é o maior erro da vida cristã. Cachorro voltar ao vômito. Não faça mais. Depois de ter recebido o perdão, não volte às práticas antigas. Não por causa de Jesus, porque o que ele perdoou, mas por causa dela mesma. Porque se ela voltasse no mesmo ato, não existiria mais capacidade por uma cura dela. Eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Sabe, amados, o mais impactante, o mais importante para nós hoje é que o Senhor quer o mesmo de nós. Encontrar em nossos corações esse reconhecimento de quem Ele é. Estarmos maleáveis ao que Ele fala. E termos a capacidade de, depois do encontro com Ele, a gente não voltar, a gente não retroceder, e a gente continuar naquilo que Ele tem colocado para nós. Sempre com a motivação correta. Não buscando muitas coisas. A gente não precisa fazer muito para agradar a Deus. A gente precisa fazer o certo para agradar a Deus. Então, para fazer o certo, a pergunta não é quanto eu devo fazer para o Senhor, mas é por que eu estou fazendo isso para o Senhor. Aí a gente vai identificar se é para Ele ou se é para nós mesmos. Se é para Ele ou se é para os outros. E em tudo isso, Ele está nos curando. Amém? Que possamos levantar nesse dia, depois desse encontro com o Senhor, tomarmos atitudes importantes e necessárias, cada um para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. O maior exemplo, o maior símbolo do perdão dos pecados está aqui diante de nós. É essa mesa que nós vamos participar agora. Amém, amados? Amém? Vocês estão tristes? Não. É que de máscara não dá para saber, né? Então tem que perguntar. Vamos participar da ceia do Senhor. Amém? Enquanto os irmãos ministram um louvor, eu queria que você saísse do seu lugar. Eu não sei se tem alguém definido aqui para... Pode ser, Elvis? Para deixar aqui liberado para os irmãos. E na mesa mesmo,
Os irmãos vêm e vão se servindo, voltando para os lugares, em oração, diante dessa palavra, perguntando para Ele o que Ele está querendo falar conosco. Amém? Podem sair de seus lugares enquanto nós louvamos ao Senhor. Obrigado, Alves. E vamos nos servindo aqui, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu gosto muito dessa palavra de Paulo, onde ele diz: esperai uns pelos outros, na hora de comer do pão e beber do cálice. Eu acho que esse gesto nosso hoje, de comermos todos juntos, tem um significado muito importante. Que nós temos o mesmo Pai, por isso somos participantes da mesma família. Quem tem o mesmo Pai é irmão. É verdade ou não é verdade? Por isso que a gente chama o outro de irmão. É porque o nosso Pai é um só. Somos da mesma família. Mas mais importante do que isso, quando a gente fala em esperar uns pelos outros, a gente tem que ter essa capacidade de olhar os que não estão. E sabe, depois que nós voltamos nas nossas reuniões físicas novamente, a gente percebe falta de muita gente. Eu não sei se tem receio ainda, eu não sei se... Mas a nossa oração deve estar por esses que não estão. Não é? Por que não estão? Para que Deus sustente, para que Deus visite. Eu creio que muitas pessoas estão decepcionadas nesse tempo, até com a religião mesmo.
E só Deus pode ter um encontro com elas e curá-las nesse momento. Então que essa ceia nossa hoje seja na lembrança daqueles que não estão ainda. Não só os que são salvos e não estão, mas aqueles que não ainda encontraram salvação também, mas tem um lugar reservado para eles. Ao levantar o pão e dar graças ao Senhor, lembremos disso em oração. Senhor, obrigado por esse momento tão precioso. Nós participaremos juntos desse pão, que reconhecemos que é o teu corpo partido em nosso benefício, que nos livra da condenação, pelos méritos do Senhor e pela obra da tua cruz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu e nos salvou e cuida de nós. Em nome de Jesus. Amém. Comamos todos. Glórias a Deus. Levante o cálice. Senhor, da mesma forma, nós agradecemos ao Senhor por ter derramado o seu precioso sangue para perdão dos nossos pecados. Não só dos nossos, mas de todos aqueles que crerem e creram no Senhor. Portanto, Senhor, como falamos aqui, a nossa oração hoje vai para aqueles que por algum motivo desistiram de congregar, ou estão receosos, ou estão decepcionados, ou amargurados, e que precisam ser curados. Que o Senhor alcance, que o Senhor encontre, e que o Senhor os cure, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Tomamos todos. Amém, amados. Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o rosto e te dê a paz. Que você tenha uma semana abençoadíssima, cuidada pelo Senhor. Continue a reflexão da palavra. Vamos manter esse hábito. Eu gosto muito, e o pessoal que caminha comigo sabe, eu incentivo as pessoas, claro, além de lerem a Bíblia, mas meditarem mais no que foi ministrado, porque o Espírito Santo sempre tem mais a falar individualmente. Então, se você tiver um tempo, pega essa palavra de novo, leia de novo, você vai ver que preciosidade, que o Espírito do Senhor vai acrescentar coisas para você, e vai te dizer mais coisas, e vai cuidar de você, e você vai ter para compartilhar com aqueles que chegarem perto de você. Amém? Uma semana de paz, de bênção. Vamos em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima reunião. Deus os abençoe.